Louvado seja o nome do Senhor. O tema do nosso sermão hoje é a enfermidade. Tirado aqui desse livro de 2 Coríntios mesmo, aonde caminharemos aqui também por ele. Queridos, nesse tempo de pandemia, muitas palavras novas surgiram e fizeram parte do nosso dia a dia. Como, por exemplo, a palavra Covid. É uma palavra que nenhum de nós conhecíamos antes. Como, por exemplo, a palavra pandemia. É também uma palavra nova. Mas foi também, durante esse período, nesses últimos 15 meses, nós também tivemos que conviver com histórias, situações de pessoas que outrora estavam no nosso meio e, de repente, ela acabou se encontrando em uma UTI. Então ouvimos muito a palavra leitos, ouvimos muito a palavra UTIs. E o porquê que nós ouvimos tanto essa palavra? Ouvimos porque os leitos estavam todos cheios. Isso também nos trouxe esclarecimento de que serve, para que serve uma UTI. Os leitos de UTIs nos hospitais nunca estiveram tão ocupados como neste momento, como neste período de pandemia. E daí nós entendemos que a UTI, de fato, ela é essencial para o suporte à vida e a recuperação de todos os seus pacientes. Pacientes esses considerados em estado graves, ou seja, com enfermidades graves. Especialmente neste momento, aquelas enfermidades respiratórias. Mas daí, com esse tanto de adaptações, de novidade que nós nunca vivemos, uma pergunta, algo muito gritante surgiu. E a pergunta é: mas além das enfermidades físicas que afetam a respiração das pessoas, como as infecções causadas pela Covid-19, a verdade é que durante esse período nós vimos muitas pessoas, muitas famílias, muita gente feridas emocionalmente, pessoas enfermas, sem oxigenação espiritual, que nesse momento, de fato, ela está carecendo de uma UTI para tratar da sua alma, para tratar da sua vida. Pessoas que estão precisando de uma unidade de terapia intensiva, espiritual. A pandemia também nos trouxe essas situações. Pessoas que estão espiritualmente enfermas e sofrendo com sequelas devastadoras
E daí, mais uma vez, a pergunta que fica é: mas de onde? De onde mesmo? De onde vem essa enfermidade? A pergunta que nós muitas das vezes nos pegamos perguntando é: qual que é a origem dessa enfermidade? A pergunta que não pode deixar de ser feita como igreja, como pastor, é: como está a tua vida espiritual neste momento? Como está o teu tanque de combustível? Está cheio? Está na metade? Está na reserva? A luzinha já acendeu, dizendo que você precisa abastecer? E daí surgiu sim as vacinas. Creio eu que até com boa intenção, como todos vocês, creio que acreditam sim. Mas essa vacina, a vacina para combater o novo coronavírus, ela chegou ao Brasil. Muitos aqui já até tomaram. Muitos que estão me assistindo também já tomaram essa vacina. Mas também tem a sua fé, a sua vida espiritual, a tua vida com Deus. E daí, o que você tem tomado para imunizar a sua fé contra todas as enfermidades espirituais que têm surgido nos últimos dias? Como tem sido o seu período de oração, o teu devocional com Deus? Como que está aí o teu tanque de combustível? A tua vinda à igreja local? E daí, com base em 2 Coríntios aqui, hoje nós estamos iniciando essa série de sermões para tentar aqui, buscando de Deus uma orientação, identificar a origem dessa enfermidade terrível. A origem dessa terrível enfermidade. E como podemos lidar com ela? É importante que nesta noite você saia daqui convicto de uma coisa: não é fácil lidar com enfermidade, principalmente quando ela é nova, onde nem a ciência conseguiu combatê-lo. E daí nós podemos sim perceber que o processo de cura pode ser difícil. Pode ser difícil no início. E a medicação necessária para o tratamento adequado, muitas das vezes ela pode sim ser amarga, dolorosa. Mas é importante que eu e você vá para o tratamento. E a proposta aqui nesta noite é te convidar, a te dizer: vamos ao tratamento. E aqui, através da Bíblia, nós vamos analisar pelo menos 3 verdades importantes sobre a enfermidade da espiritualidade cristã. E caminhando, nós vamos saber que verdades são essas. Primeiro, a espiritualidade enferma,
muitas das vezes ela tem origem. E trazendo para o lado espiritual, a origem dessa enfermidade, ela não é outra causa senão a ausência de Deus. A Bíblia diz que Paulo ficou 18 meses na importante cidade de Corinto, a capital da Acaia, e ali durante aquele período ele plantou uma igreja. Já no final de sua segunda viagem missionária, por volta dos anos 50 depois de Cristo, pouco tempo depois, já em sua terceira viagem missionária, quando ainda morava em Éfeso, de repente, Paulo recebe a notícia. Ele recebe a notícia que a igreja de Corinto estava passando por diversas dificuldades, enfrentando sérios problemas. Ele recebe a notícia que a igreja de Corinto estava enferma espiritualmente. E daí ele não fica parado. Ele age prontamente. E daí então ele decide escrever a sua primeira carta aos Coríntios e também faz ali uma visita. E sabe o que acontece? Ele escreve outras vezes para promover a cura dessa igreja. E esse é o motivo que nós estamos hoje aqui reunidos. Quem teve Covid-19, ele é obrigado, na grande maioria das vezes, a conviver com algumas sequelas. Depois do Covid, alguns esforços que ele vai fazer, ele cansa rapidamente. Alguns têm trombose, outros ficam com a questão respiratória um pouco diferente. Já existe prova que mentalmente alguns ficam até doentes. E acabam muitas das vezes atingindo a nossa vida espiritual. E daí, durante esse processo de cura, Paulo acaba escrevendo a segunda carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios, nós podemos aqui ver alguns dos problemas e pecados que deixou essa igreja totalmente enferma. Deixou esta igreja totalmente doente, enferma. Primeira coisa, começou a haver ali muitas discórdias, brigas, imoralidade sexual, processo na justiça entre os próprios irmãos, entre os próprios cristãos, muita imaturidade. No momento do culto, que era para ser um momento de adoração, se tornou um momento de confusão. E aqui nesta carta, Paulo não considera os membros dessa igreja como pessoas espirituais, não, mas como se pertencesse a este mundo. Eles haviam se distanciado de Deus e da vontade de Deus. Eles acabaram esquecendo o propósito de sua vida em Cristo. E quantos hoje não estão assim? Neste tratamento espiritual, Paulo aqui inicia sua saudação, relembrando o que havia escrito em sua primeira carta, de 1 Coríntios 1:1.
Ele foi chamado sim pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo. E quando nós vamos caminhar, quando caminhamos, tentamos entender a palavra, o significado da palavra apóstolo. Nós vimos que a palavra apóstolo quer dizer enviado. Paulo ali é enviado como embaixador de Cristo, para representá-lo ali. E sua carta é para a igreja de Deus em Corinto, e a todo o seu povo santo. A igreja, queridos, ela tem dono. Ela tem um dono absoluto. Esse dono é Deus. Esta igreja, ela tem dono, esse dono é Deus. Ela é de Deus. Não é nossa, nem da denominação, não é nada disso. Esta igreja, ela é de Deus. E aqui, no versículo 4, lembrando que o conceito de igreja tem a ver com ajuntamento do povo de Deus para adorar ao Senhor e proclamar a santa união. Se nós, como igreja, como servo de Deus, nos afastarmos deste propósito, sabe o que acontece? Perderemos a essência. Nós perderemos sim a essência. E daí sabe o que acontece? E não faremos mais, e não fará mais sentido viver como igreja, como corpo de Cristo, como um povo que foi chamado para estar unido. E começamos a se distanciar. No começo da pandemia, talvez foi o momento que a igreja brasileira estava mais unido. Hoje já existem pessoas que vendem livro dizendo o quanto de pessoas ficarão na igreja. Porque a pandemia que era física, hoje ela se tornou espiritual. A ordem é para não se cumprimentar. A ordem é para não se ajuntar. A ordem é para as igrejas fechar as portas. Talvez foi o meio mais difícil, ou a situação mais difícil que a igreja enfrentou, desde a minha e a sua existência. E daí a igreja de Corinto, ela se distancia, ela começa a ficar longe, ela começa a se distanciar de Deus, quando deixa de obedecer, de ouvir a tua voz, de obedecer a tua vontade, de olhar para a tua palavra, de ouvir a tua voz. O resultado vem logo. Ela acaba adoecendo. E sabe o que acontece? Ela fica distante. Mas quando nós começamos a caminhar pela Bíblia, nós podemos sim, mesmo em meio à pandemia, se sentir seguro por Deus. Porque o nosso Deus é Pai. E Pai rico em misericórdia. Deus, Ele é sim misericordioso. Nós podemos ver sim que Ele é maravilhoso. Quando falta força, é Ele que nos encoraja a ir, a caminhar.
Ele nos encoraja em todas as aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar uns aos outros, quando passares por essas aflições. Por isso, podemos sim nos aproximar dele através de Cristo, durante a pandemia, durante todo o sofrimento, seja ele qual for. E não podemos esquecer dos nossos irmãos, não podemos esquecer dos nossos amigos. Podemos sim ajudar um ao outro. A proposta aqui nesta noite é que você não fique sofrendo sozinho. É que você não se distancie de Deus. É que você não deixe para lá as coisas de Deus. Não esqueça do propósito de Deus na tua vida, daquilo que Deus te chamou, o porquê Deus te chamou. E é importante que você lembre das palavras de Sofonia, quando ele diz assim: todos vocês humildes, busque o Senhor e sigam suas ordens, busque a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia da sua ira. A nossa opção, igreja, queridos, não é outra senão buscar a Deus. Isso aqui nos aponta a segunda verdade extraída do texto aqui de Paulo: a cura para a espiritualidade. Nós entendemos que a cura para a espiritualidade começa, sim, por um processo difícil. Mas olha, se tivermos que sofrer, se esse sofrimento for porque pertencemos a Deus, uma verdade eu quero dizer para você: pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre cada um de nós, por meio do próprio Cristo. Quando nós clamamos, Ele ouve. Quando nós pedimos ajuda, Ele dá sim. A Bíblia diz que Jesus, Ele sofreu muito, mas muito mesmo, por mim e por você, por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levou Cristo à cruz do Calvário. E daí nós entendemos aqui, como diz Filipenses, sofrer por Ele, sofrer por Cristo, é um privilégio para nós. Na verdade, por vezes, o sofrimento do cristão faz parte do processo de cura espiritual, para nós voltarmos para Ele. Embora o processo seja difícil, no começo é muito importante. E daí, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Paulo havia sofrido demais por amar a obra de Deus, por amar a igreja de Deus, por amar a igreja. Mas olha, mas agora, os cristãos também poderiam suportar esses sofrimentos, e poderiam sim experimentar a mesma consolação que diz:
Em 2 Coríntios 1, 6 e 7. E veja só o que o texto diz. Olha só o que diz o texto. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. É o que Paulo diz. E pensamos que não havíamos, e pensamos que não sobrevivíamos. De fato, foi o que pensamos, que não iríamos sobreviver. A nossa única esperança era morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos, na minha força. É o que ele diz. Nós deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Sabe, queridos, muitos darão graça porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas por nós, por mim e por você. Esse processo de cura pode sim ser difícil, com lágrimas e aflições, mas uma coisa é verdade: o resultado de tudo isso é transformador. Como Paulo, queridos, deixamos de confiar em nós mesmos e nos voltamos inteiramente a Deus e colocaremos somente nele a nossa confiança e não em nós mesmos, na nossa própria força. Não! Enquanto confiamos em nós mesmos, sabe o que acontece? Sofreremos. Mas ao dependermos totalmente de Deus, ao dependermos totalmente do Senhor, nós crescemos e experimentaremos os livramentos divinos de Deus nas nossas vidas. A igreja de Coríntios estava respondendo bem ao tratamento espiritual. Ela estava respondendo muito bem ao tratamento espiritual de Paulo. E daí agora ela toma uma decisão, ao invés de criarem problemas entre si. E para o apóstolo, os cristãos daquela comunidade, eles começam a se unir para interceder a Deus por Paulo. E daí para sempre eles serão gratos, porque Deus o respondeu a sua oração. Como você tem reagido às aflições? Olha, não as rejeite. Pode ser que neste momento o Senhor esteja lhe tratando espiritualmente por meio do sofrimento, para que você aprenda a depender totalmente dEle. É importante que eu e você saiba, tenha certeza, que o seu dinheiro, a sua estabilidade, o seu sobrenome, ou a sua influência, ou qualquer outra coisa que possa exercer, diante aqui dos homens, de nós mesmos, não consegue impressionar a Deus. Lembre-se de uma coisa:
Lembre-se que durante o sofrimento, o Senhor está caminhando com a gente. Sobretudo se a aflição, sobretudo se a aflição for por esta causa, por um tratamento de Deus, ou por Cristo. Quando sofremos por Cristo, Ele sofre em nós e também por nós. Se tivermos paciência em meio à dor, no devido tempo, no tempo de Deus, triunfaremos sobre ela, pela graça de Deus, pela graça do Deus Altíssimo. Olha, queridos, um dos males que adoecia aquela igreja era dar ouvidos aos caluniadores que criticavam, que distorciam a palavra de Paulo, ao invés de viverem plenamente para o Senhor. Chegavam a dizer que Paulo era um falso apóstolo. Chegavam a dizer que Paulo era um mentiroso e que não amava a igreja, por ter mudado de plano quando disse que iria visitar os irmãos de Corinto novamente. Mas não foi. Paulo aqui ensina sobre o sofrimento por Cristo. E daí, logo no início da sua carta, para corrigir o que algumas pessoas pensavam sobre ele, Paulo defende, ele se defende das calúnias, das críticas infundadas, e demonstra que está disposto a sofrer por amor a Cristo e por amor à igreja de Cristo. Será que você tem essa disposição de sofrer por aquele que morreu no seu lugar? Além disso, também precisamos amar e lutar pelo bem da comunidade, pelo bem da igreja local. Ainda que tenhamos que aplicar um remédio amargo, nós precisamos lutar sim. E daí nós vamos ver a última verdade de Paulo. A medicação apropriada para a espiritualidade pode ser sim, de fato, amarga. Paulo, a Bíblia diz que ele tinha a consciência tranquila diante de todos. Por isso, ele afirma: temos vivido em santidade, temos vivido em sinceridade, dada por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nós temos conduzido diante do mundo, e especialmente em relação a vocês, é o que diz Paulo. Você pode fazer essa mesma pergunta, essa mesma afirmação sobre a sua maneira de viver. Em sua segunda visita aos Coríntios, Paulo precisou adverti-lo e resolver problemas de ordem pecaminosa. A igreja de Corinto estava espiritualmente doente. Por isso, agressiva, muito agressiva com Paulo. E daí ele pretendia visitá-los em sua viagem de ida à Macedônia. Mas foi obrigado a novamente cancelar a sua visita. Sabe o que acontece?
nós precisamos de cura. Nós precisamos, nesse momento, se voltar a Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender o que Paulo diz sobre a carta severa, escrita anteriormente. Quando ele diz assim: escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e com muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-lo, mas mostrar-lhe o quanto amo vocês. Paulo está assim tratando a enfermidade da igreja com intensidade. Mas a sua carta, embora severa, demonstra ao mesmo tempo amor. Não existe prazer nenhum em um líder quando precisa repreender o seu povo. Pelo menos não deveria haver. O desejo dos mensageiros do Senhor é transmitir-lhe a mensagem de alegria. E daí nós entendemos que o verdadeiro amor não se alegra em nenhum momento com a injustiça, mas sim com a verdade. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Queria que vocês entendessem, portanto, ao corrigir alguém, faça com a tristeza de um pai que aplica um remédio amargo em seu filho, sabendo que ele não vai gostar, mas com amor. Ele o faz na esperança de que a sua saúde de fato seja restaurada. Da mesma forma, deve ser com você, comigo, caso precise do remédio, mas não como uma criança que fazia birra por não gostar do remédio amargo. Procure entender, compreender a verdade da palavra de Deus. Ela vai sempre te confrontar, mas ela vai curar todas as suas feridas. E para nós refletir e praticar a enfermidade precisa ser tratada com discernimento, com amor, com firmeza. O discernimento é importante para detectar os sintomas de uma espiritualidade enferma. E daí, para orar com vocês. Além disso, também é preciso saber qual o remédio apropriado. O remédio é a presença de Deus. O remédio é Deus.